Uma dúvida muito comum entre os orquidófilos é a questão da floração. Muitas pessoas cultivam as orquídeas durante vários anos, as orquídeas ficam com a parte vegetativa muito bonita, bem verde, mas a planta não floresce. Na grande maioria dos casos, isso é causado pela falta... Olá, meu nome é Gustavo Nogueira, eu sou engenheiro agrônomo formado aqui pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em agronomia e doutorado em solos e nutrições de plantas. E hoje eu vou fazer um vídeo, falando um pouquinho sobre o cultivo de orquídeas. E hoje em dia as condições de cultivo mudaram muito, Nós temos espécies aí que crescem na natureza desde o nível do mar até espécies que crescem a 1.800, 2.000 metros de altitude. Então hoje nós temos orquídeas adaptadas a qualquer tipo de ambiente. Existem plantas que podem ser cultivadas a pleno sol, plantas que são cultivadas à sombra, existem orquídeas terrestres, existem orquídeas epífitas, orquídeas rupestres. Então para cada uma dessas plantas a gente tem que simular a condição que ela crescia na natureza para a gente obter sucesso no cultivo. E hoje também existe uma infinidade de híbridos que se adaptam a vários tipos de cultivo. É muito importante que a gente tenha sempre uma etiquetinha mostrando o nome da planta, uma identificação sobre a espécie, a variedade e, se possível, a origem também. Isso é muito importante para a gente preservar as características genéticas dessa planta. Antigamente, o xaxim era o único substrato utilizado pelos orquidófilos. Com a proibição do corte, começaram várias pesquisas, várias outras tentativas de adaptar materiais para esse cultivo. Na atualidade, existem diversos tipos de vasos e substratos que são usados com sucesso no cultivo de orquídeas. Elas podem ser cultivadas nesses vasos de barro, com alguns furos. É muito importante que esses vasos tenham um grande número de furos, porque as orquídeas gostam das raízes aéreas, as raízes expostas, e elas não toleram acúmulo de água nessas raízes. Existem também os cachepôs de madeira, que são outra excelente opção para o cultivo, principalmente para plantas que dão flor para baixo do vaso. Então essas plantas geralmente são cultivadas penduradas, e quando elas emitem o botão floral, esse botão atravessa o substrato e a planta floresce embaixo do vaso. Então a gente deve respeitar sempre o hábito de crescimento, a floração de cada espécie. Elas também precisam de adubação constante. É muito comum as pessoas matarem as orquídeas pelo excesso. Então muitas vezes as orquídeas morrem pelo excesso de água, pelo excesso de adubo. Então é muito interessante a gente observar que as plantas elas toleram 1 a 2 gramas de sais na folha. Outras culturas, como o café, como os citros, toleram até 15 gramas de sais nas folhas. Então as orquídeas elas preferem uma adubação bem diluída e constante, a cada semana, a cada 15 dias. E também a questão da água. As orquídeas, pelo seu hábito de crescimento, elas gostam das raízes aéreas, das raízes expostas. Então a gente não pode usar vasos nem substratos que vão ocasionar o acúmulo de água. É muito importante a rápida drenagem da água. E as pessoas geralmente matam as plantas por excesso, excesso de água, excesso de adubação ou até excesso de sol. Algumas espécies toleram sol direto, mas a grande maioria é cultivada em ambientes sombreados com muita luminosidade. Então um sombrite em torno de 50% já atende a grande maioria das espécies. As espécies de sol geralmente são espécies terrestres, então nós vamos ter que ter uma atenção especial ao substrato. Ao invés de usar carvão, brita, macadâmia, argila expandida, nós vamos usar uma mistura de areia com humus, terra vegetal, para que esse ambiente fique muito drenado. Essas orquídeas, apesar de serem terrestres, elas também não toleram o excesso de água. Uma dúvida muito comum entre os orquidófilos é a questão da floração. Muitas pessoas cultivam as orquídeas durante vários anos, as orquídeas ficam com a parte vegetativa muito bonita, bem verde, mas a planta não floresce. Na grande maioria dos casos, isso é causado pela falta de luminosidade. Às vezes muitas plantas juntas,
o plástico da estufa começa a ficar sujo, ou a pessoa cultiva essa planta embaixo de árvores, né, e as árvores, à medida que vão crescendo, sombreiam demais o ambiente, ou no próprio orquidário, quando existem muitas plantas grandes, adultas, muito próximas umas das outras. Então a planta vegeta muito bem, cresce muito bem, mas não dá flor. Então é interessante que a gente, de tempos em tempos, abra um pouquinho de espaço, afaste essas plantas. Quem cultiva orquídeas em estufas, que lave esse plástico, tem uma atenção especial ao sombrite, se ele realmente é 50%, porque o principal motivo da falta de floração é o excesso de sombra, né? A falta de luminosidade. Geralmente as orquídeas, num ambiente muito claro, muito iluminado, a parte vegetativa não fica tão bonita, as folhas ficam um pouco mais amareladas, mas elas florescem com uma frequência muito maior. E é interessante a gente frisar também que grande parte das espécies tem a sua época de floração. Então, por exemplo, as Cattleyas walkerianas, elas florescem agora, em abril, maio. As Cattleyas Warneris, elas florescem em outubro. As antigas Lélias purpuratas, hoje classificadas como Adrolélia purpurata, florescem em novembro. Então, para cada espécie, a gente tem uma época de floração específica. Agora existem alguns híbridos, alguns gêneros, como a Phalaenopsis, que é hoje a orquídea mais conhecida, mais cultivada, que florescem um ano inteiro. Então, quem deseja ter flor o ano inteiro, deve estar atento à época de floração ou cultivar espécies e híbridos que deem flor durante todo o ano. Existem diversos tipos de recipientes em que as orquídeas podem ser cultivadas. O mais comum e o preferido pela grande maioria dos orquidófilos são esses vasos de barro, que são vasinhos bem drenados, com muitos furos embaixo, que propiciam, né, um ambiente adequado ao desenvolvimento das plantas. Hoje, né, com uma preocupação muito grande o custo de produção, é possível nós cultivarmos as orquídeas também em vasos de plástico. Só que tem que ser dada uma atenção muito especial ao tipo de substrato. Quando nós usamos vasos de plástico, nós usamos substratos com granulometria um pouco maior, para proporcionar uma drenagem mais rápida. É muito comum também, principalmente para as espécies nativas aqui do Brasil, o cultivo nessas jangadinhas, utilizando tronco de café ou tronco de sanção do campo, que são materiais muito fáceis da gente encontrar na área rural. Também é muito comum o cultivo nessas caixinhas de madeira chamadas cachepôs. Elas proporcionam um ambiente bem arejado para a raiz, elas podem ser cultivadas tanto penduradas como nas bancadas, e o tipo de substrato nesse caso é o xaxim, mas pode ser utilizado brita, carvão, argila expandida, e muita gente gosta de colocar esse tronquinho deitado também de sanção do campo ou de café, para que a planta possa jogar suas raízes para fora do vaso. E também a gente tem a possibilidade de cultivar as orquídeas em tronquinho, simulando uma árvore na natureza. Esse tronquinho aqui é de sanção do campo, cultivado com a Sophronites, né, uma espécie nativa aqui do Brasil, que hoje está muito em evidência pelo seu colorido vermelho muito bonito e pela forma das suas flores. Vocês podem observar que todas as plantas têm uma etiqueta de identificação. Então é muito importante que a gente anote nessa etiqueta, né, a espécie da planta e a origem, para a gente não perder essas características, né? Então, como cada planta floresce uma época do ano, pela etiqueta a gente já sabe qual vai ser aquela possível época de floração.